E aí, como é que chegou o Papangu na vida de vocês? Você já conheceu a galera ou foi um convite assim à parte? Pedro tinha sabia que Pronto. era Marco, né? Aí nessa mesma época aí, porque tinha um estúdio que era muito, foi conhecido aqui, que foi importante, né? Vamos citar para o movimento, né? Esse neo é, Paraíba, assim, de Vieira, Banda Forra, Flor de Pedra, Bicho Grilo, é, Agostinho Azul. Agostinho Azul, várias bandas que participaram do Capim Santo, que é um estúdio que funcionava no centro histórico por uns tempos, na Praça do Navarro. Então rolou dessa turma se encontrar lá. Esqueci a pergunta agora. Como chegou na Papangu? Papangu. Ah, pronto. Aí Marco, que era da Papangu, frequentava. Então, assim, a gente sabia dessa banda, com a Agencan, que era uma banda mais pesada, frequentava meio os mesmos ambientes. E um dia a gente conversou, ficou amigo, eu e Marco, né? E aí a gente um dia fez até uma jam session com Ícaro Max, eu na bateria, Marco no baixo e Ícaro Max na guitarra, no trio. Aí foi uma festa, assim. Gravou aquilo, hoje perdeu, não tem mais esse áudio, mas tinha uma gravação. E aí, muito tempo depois, aí eu ouvia o Papangu, ouvia, e era um som que era distante pra mim, porque eu já tinha sido do metal, mas não via basicamente mais. Então era um som que era distante, eu até Se eu identificava com. não extraía do som o que era, Sim, que hoje eu sinto, né, porque eu vivi. É. Mas quando eu conhecia, eu conhecia, assim, o nome, mas também não tinha assistido uma apresentação e tal. Aí era por aí. E aí, quando teve essa repercussão do Holoceno, que é o primeiro disco da Papangu, ele precisava existir ao vivo. Ele precisava ser executado. Só antes de complementar, Marco me convidou também para fazer parte do Holoceno numa gravação como Músico participação. convidado, sim. né? Aí foi que eu fiquei também, ouvi mais a música, parei pra ouvir assim, porque na minha cabeça, olha só, é engraçado, né? Parece que tinha a impressão que era eu não tinha compreensão de gêneros distintos de metal, eu achava que era um death metal, uma coisa toda gutural. Não sabia mesmo, realmente não sabia, ignorância, né? É. E, enfim, a Rodolfo vai É, complementar a história. e o disco, assim, ele surge, o Holoceno, esse projeto que culmina no. Não é um momento de separação da banda, mas um membro já estava indo morar fora, o outro estava prestes a se mudar. E tem uma frase que, ainda que não se aplique exatamente a Papangu nesse momento, mas dá para falar dela de vários projetos, que é: vamos pelo menos gravar isso. Acho que muitas bandas já passaram por esse momento de não tá conseguindo mais dar conta, tal, não sei o que, talvez não tenha uma perspectiva, mas tá com tempo ali naquele momento e grava. O Wooden Bridge, pra mim, foi um pouco isso. Vamos pelo menos gravar isso, vamos registrar, tal. No caso do Holoceno, Marco, como produtor, ele teve muito esse drive de fazer a coisa acontecer, gravar o Holoceno. E foi isso. Só que começa uma repercussão muito positiva do álbum e ele tem que ser executado. Só que em João Pessoa há apenas Hector e Raí. Então, convidam-se músicos, a princípio convidados, para fazer a execução dessas músicas em público e aos poucos reativar a banda. Quando entramos, então, Pedro, eu e Vitor, que era o antigo baterista, já não está mais conosco, a gente deu uma releitura dessas músicas. Assim, a gente já chegou relendo o álbum com a nossa linguagem musical e também a própria linguagem musical de Hector e Raí, que estava ali descobrindo como tocar aquele álbum ao vivo com uma banda, já que ele foi gravado de forma particionada, cada instrumento por vez, assim. Inclusive a bateria foi gravada na Noruega por um baterista assim exímio, o Thorstein Loftus. E isso deu uma dimensão internacional ao disco que ajudou ele a repercutir nesses nichos e blogs especializados. E é aí que a gente entra na Papangu nesse momento, em 2022, e começa a fazer os shows. Então, entre 2012 até 2017, 18, a Papangu acho que tinha 6, 7 shows. E de 2022 para cá, a gente já soma quase 140, 150 shows. Então, é bem interessante, assim, a ver essas duas gênesis da banda Uhum. e como foi importante ter essas duas gênesis para que... Formasse o Megazord, né? O Megazord, assim, enquanto tem uma parte do grupo que O Exódia. tava maturando aquela ideia, a gente tava construindo uma experiência musical diversa, e aí quando esses dois mundos se chocam, tem aquela impressão, né? As pessoas falam, de onde surgiu essa banda? Essa banda surgiu do nada.
Muita gente em 2022, 2023 tava, não ouvi falar de Papangu, de repente esses caras estão tocando em São Paulo, e é daqui da Paraíba. Falando, não, tem uma história pregressa muito longa, de Realmente. muitas bandas, de muitos shows, de Pedro já ter gravado com Vieira, da gente ter tido um disco produzido com Toquinho, dos caras estarem enfornados em estúdio, construindo ali uma identidade, uma linguagem musical. Ou seja, eles construíram uma identidade toda dentro de estúdio, né? Isso. Porque Verdade. existe vários caminhos que a música pode proporcionar, né? Um é que você toca e vai construindo um set list e tal. Exato. Esse aí foi totalmente o contrário. Vocês não pegaram o carro andando, vocês foram lá para empurrar o carro também, né? Nesse começo. Perfeito. E como é quando você entra no Papangu, assim, a leitura que vocês têm desse nome, Papangu, e o que ele representa, né? O nome Papangu em si e como isso traduz para dentro da música. O Papangu, ele é imediatamente nordestino, né? Você fala Papangu, é uma figura do Nordeste, um símbolo, uma criatura. Tipicamente de bezerros, em Pernambuco. Aí já começa um link aí, né? A Papangu é paraibana, mas ela utiliza um nome que é um símbolo, tipicamente do carnaval de bezerros. Porém, o Papangu do carnaval de bezerros, ele tem uma certa identidade mascarada Visual. e brincante, que é diferente do Papangu no Ceará, que é diferente do Papangu na Paraíba, que é um pouco mais próximo da Laúça, né? Que a gente pega emprestado da tradição pernambucana. Mas quando você vai ver na zona da mata toda, essa figura do Papangu que é brincante, mas ao mesmo tempo é assustador. Ele é visto como um bicho-papão, mas ele também é um pouco aquela coisa do Arlequim em carnaval. Então ele carrega assim muitas facetas da música, da Papangu. Que ele pode ser sério, mas ele pode ser divertido. Ele pode ser assustador, mas ele também pode ser mágico, assim, onírico, né? Uma coisa holística dessa imagética nordestina. E ele também pode ser um xingamento, né? Acho que no Ceará se utiliza Papangu como xingamento. Então, tal qual o rock troncho da Papangu, ele carrega assim vários gêneros Você e tava aí interpretações. agora conceituando, eu lembrei de um Papangu no Baiana System, nos shows do Baiana System. Com certeza. Tem um ser lá embaixo que ele ao mesmo tempo ele brinca, ele organiza, Isso. ele bagunça, ele faz aquele mundo girar para que não dê nenhum problema durante o show. É o mestre da ciranda, né? Exato, o mestre da ciranda. E é um Papangu aqui. É um Papangu, sem dúvida. E aí vocês entram na banda, começam shows. Isso. Sim. E junto com os shows vem mais músicas. Também. Imediatamente, praticamente. E aí, como começou esse processo assim, já que vocês pegaram meio que o bonde, né? Andando e entraram. E vocês não são pessoas de poucas ideias, né? Vocês dá pra perceber. Foi bastante trabalho, assim. A gente, quando entrou, pra mim, por exemplo, que ia tocar o lugar de Marco, que é o baixista fundador, naturalmente tinha muito a ser coberto. Eu tinha muita coisa pra cobrir enquanto baixista, né? Então eu pedi pra ele assim mandar todas as partituras que não existiam. E aí ele mandou uma conversão do Guitar Pro, que faz uma tablatura em MIDI, e eu mesmo fui, porque não tinha tempo hábil para eu chegar. Então, nesse caso, meu lado acadêmico, enfim, técnico de saber ler uma partitura me ajudou muito, porque acho que era o Holoceno inteiro e uma música do Lampião Rei que a gente tem pra tocar, então, sei lá. Não lembro de cabeça, mas no máximo 10 músicas, né? Acho que sim. Então você fala no repertório inicial? É. Só que a gente chegou assim com um repertório que ele era curto, só que com muito espaço pra improvisos, citações. E aí, pra gente é prato cheio, porque a gente vem já de uma tradição de improvisar no palco, de ter que trazer alguma coisa para o público interagir, chegar junto. Tinha alguma brecha, eu acho, mas a maior parte era composição. E aí ele tinha baixos bem sedimentados, assim. Aí eu me lembro, assim, que era um misto. Às vezes eu tentava tocar exatamente o que ele tinha feito, né? E às vezes eu tentava criar também. Mas a minha meta era tirar exatamente o que ele tocou para aprender. Hoje em dia já é diferente. Eu já aprendi e já crio em cima. Acho que... Mas ele diz assim, do repertório, em termos Sim. De a gente já criar, né? Não, eu acho que a gente tinha solos em partes da música que tem solos no disco. Como, por exemplo, acho que Avibala, não. Avibala, talvez, Bacia, que tem um solo. Sim. E Água Branca. Mas assim, você pega os trechos de São Francisco, a gente já pegava sessões ali e realmente improvisava e puxava outras coisas. Ou, por exemplo, em certas intervenções, assim, de momentos, né? Por improviso,
ou viagem mesmo no palco, assim, que a gente já começou a tinha uma coisa a brincar. do disco que era o improviso livre, né? De baixo bateria de São Francisco, exato, uma coisa mais exato. metal, assim, meio percussiva, né? Que a gente fazia um pouco diferente, a gente demorou a encontrar, né? Foi. E depois a gente deixou, eu acho, o molde para praticar o nosso, né? Criou um molde. Mesmo em Holoceno, que era uma música difícil, assim, de executar, a gente, no começo, teve intervenções, né, do piano, de trazer um saxofone, assim, subitamente no show. Tem um amigo nosso, Benoit, que tava. Então, assim, a banda também teve muita abertura no início para isso. Até porque eram a maioria que chegou ali nunca conhecia aquelas músicas. Então, havia certas concessões de ambos os lados para conseguir fazer aquilo acontecer. E esse terreno foi muito fértil para que a gente conseguisse, em conjunto, já colocar novas músicas. E quando é que surge esse conceito de rock troncho? Mais ou menos entre 2022 e 2023, a gente começa a executar, né, o Holoceno e novas músicas que viriam a fazer parte do Lampião Rei. Essas músicas também começam a se formar, mais ou menos por aquele período. Algumas foram formadas já para o estúdio, outras começaram a ser executadas pouco antes da gravação. E durante esse período, em São Paulo, pessoas que já fazem parte de uma cena musical e artística e editorial também, já há muitos anos, viram os shows que a gente tinha feito por lá e identificaram esse elemento não só da música brasileira, como do improviso, um pouco da descontração e a influência, especialmente de Hermeto Pascoal. Eu me lembro que, mais ou menos nesse período, Fernando Iocota, que é um fotógrafo, na verdade, muito, muito importante da cena musical do Brasil. Frequentemente, assim, se você abrir o Whiplash, Scream and Yell, Rolling Stone, você vai ver que tem lá, Fernando Iocota, a foto dele. Ele vai pra muito show. E ele falou, cara, vocês fazem Hermetocore. Ele lembra, assim, dele falar isso. A gente adorou o nome. Mais ou menos nesse período, já tinha gente falando do rock troncho. Pessoas falaram do rock troncho. E eu lembro que Hector, acho que numa entrevista, ele falou, é um rock troncho. E essa palavra, eu falei, pega essa palavra. Eu não... acho que tem a conversa no grupo do WhatsApp ainda, de 2023, começo de 2023. Já a segunda tour, né? Já tava na guitarra e tal. Foi num podcast Natal que ele falou isso. Foi o período que aconteceu foi a fala segunda de tour. Fernando e tal. Porque foi a primeira tour ainda tá no baixo, na segunda já foi Lampião Rei. Aí você tava na guitarra. No Sesc e tal. Isso. Foi outra. Aí desse show em Natal, Hector e Marco gravaram um podcast, ele falou essa coisa, um rock troncho. Aí eu falei no grupo, pelo amor de Deus, pega esse nome, rock troncho. Guarda esse nome é bom. Vamos ficar nisso. Aí ficou essa coisa, a gente começou a falar também do rock troncho e repercutiu. Troncho, fora do esquadro, é torto. É uma palavra que é engraçada. Também tem a coisa do papangu de ser um xingamento, né? De ser algo errado. É algo que tá meio fora. E o rock do rock troncho, ele é menos rock que o troncho. Eu acho o troncho do rock troncho mais isso do que o rock, enquanto no rock mesmo, a palavra, nessa expressão idiomática, ele é muito mais assim um rock, uma diversão, uma doideira. Acho que é muito mais de doideira, enquanto o troncho é que é o rock mesmo, de verdade. E quando você pega esse rock troncho e joga pra nossa realidade aqui, né, suas influências, tudo, ele acaba se respondendo, né? Na hora. A expressão na hora pode sair de supetão, só que quando você vai avaliar, né, você vai revisitar ela. Tem um caminho até ela, né? E o pessoal se identifica. Ah, então é isso. Eu concordo. Ah, pô, tem a ver com o som que eu fiz, tem a ver com tal cara. Então, imediatamente surgiram muitas pessoas assim, falando, pô, tal banda já fazia isso, tal projeto já fazia isso. Eu falei, já fazia isso, sim, exatamente. A gente bebe de todas essas fontes também.